Turma, tudo bem? Muito prazer, André Colares, fundador do MindJus. Hoje nós vamos fazer uma coisa diferente. Nós vamos visitar um escritório de um grande advogado que por 30 anos se dedicou à advocacia criminal, um cara que teve um destaque muito grande pela sua atuação técnica na Lava Jato. E ele fez um movimento de ampliação e foi para a área empresarial, expandiu o escopo de atuação do escritório. E eu quero saber um pouco do racional por trás disso, entender um pouco da cabeça desse cara que é do Rio Grande do Sul, se consolidou na advocacia, se consolidou na advocacia brasiliense e agora decidiu, depois de 30 anos de caminhada absolutamente bem exitosa, decidiu fazer esse movimento. Então nós estamos aqui no escritório dele no Lago Sul, vamos bater um papo com ele aqui, conhecer um pouco da trajetória dele e depois nós vamos lá na operação dele, que é no SIG, mostrar como é que a coisa está funcionando lá. Legal? Então é isso aí, vamos tocar aqui. Vamos lá. Pois não? Tudo bem? É o André. Vou falar com o Daniel. Claro, pode entrar. Com licença, muito obrigado. Vamos lá. Como é que tá, cara? André, beleza? Tudo jóia? Beleza, cara. Eu tava falando aqui agora o seguinte, gravando aqui sozinho antes, Claro. para dizer que eu te pedi para vir aqui te entrevistar, conhecer um pouco da sua trajetória, porque você é uma referência da advocacia criminal, já está há 30 anos no mercado, formou lá em 95, atuou em grandes operações do Brasil, Lava Jato, Zé Lotes, Americanas, bate seu nome na internet, tudo isso que aparece, e no momento em que a grande maioria, quando indagada sobre momento profissional, está falando em construir um sucessor, está falando em tirar o pé, aí você faz uma pivotagem e começa a acelerar de novo. É isso aí. E então, isso para mim é muito inspirador, tenho certeza que para muitos é muito inspirador. Qual que é o nosso objetivo? Cara, entender sua cabeça, entender por que esse movimento, entender como é que você pensa, como é que você organiza como é que você toca seu time, como é que você gere as coisas. Então esse é o objetivo, cara, papo leve, troca de ideias, explorar sua trajetória, extrair o melhor disso para a turma, para inspirar o Brasil e inspirar a advocacia, essa é a parada. Maravilha, André. Muito obrigado. Conte comigo aí. É uma história longa já, né? Os anos vão passando e nós nem percebemos. E isso que você fala da pivotagem é muito interessante, primeiro por vários mitos, né? Eu acredito que os jovens, eles ainda acreditam num sonho romântico de que um dia fecharão um grande negócio e então, finalmente, não existe então, finalmente. A vida é uma ascendente. Ela exige sempre de você um novo movimento. Não existe estabilidade. Não existe. Depois de 30 anos. Não existe estabilidade para ninguém. Ou você cresce ou você desce. Essa é a regra da vida. Talvez exista para um nível de negócios que eu sequer tenha conhecido na vida. E olha que eu já conheci gente muito grande. E mesmo com gente muito grande, ou você cresce ou você desce. Estabilidade é um mito. Até porque se você... Obrigado, B. O cafezinho e água depois, por favor, para eles. Se você acredita estar numa posição de conforto e ali ficar, tem gente que está crescendo. Então, ou você desce por incompetência, ou você desce porque será ultrapassado. Mas você irá descer. E uma curiosidade, como é que é esse movimento de Brasília? Porque você formou no Rio Grande do Sul, Isso. Certo? Você fez mestrado também no Rio Grande do Sul. Exato. E como é que foi esse movimento de vir para Brasília? Como é que foi? Na verdade, eu sempre adorei estudar direito penal, né? Eu brinco muito isso, eu casei com a primeira namorada. Porque o aluno namora com o penal e casa com o civil. Na minha época era essa a regra. Eu fiz faculdade lá, aí saí da faculdade em 95, já em 95 eu entrei na escola da magistratura, mas não com júris, né? Mas não com o objetivo de fazer concurso, nunca tive esse objetivo. E sim com a intenção de entender um pouco mais como o outro lado pensava. Sim. Saí da júris, concluí o curso, fui para uma especialização em direito penal na Federal e da especialização para mestrado, tudo isso no Sul. E fui levando, só que desde sempre eu entendia o poder da credibilidade no exercício da advocacia. Eu acredito até hoje que, além do seu preparo técnico, a sua história de vida representa exatamente quem você é na tribuna. Não adianta você ter um excelente preparo, uma excelente oratória e como pessoa
fora dos tribunais, mas como pessoa ser visto como alguém de menos mérito. Então, eu fiz esses cursos todos, eu publiquei vários livros, dei aula há muitos anos, tudo isso de forma suplementar a um melhor exercício da advocacia. A locomotiva era a advocacia, os livros e as aulas eram uma maneira de aprimorar, de botar mais carvão na máquina, digamos assim. Em 2008, 2009, lá pelos 38, 39 anos, eu tive a crise dos 50. Eu brinco muito e eu gosto de algumas parábolas, metáforas, porque o trapezista não cai nunca, porque ele olha para o poste lá na frente, não para o trapézio. Então eu tive a crise 12 anos, 13 anos antes de chegar aos 50. Eu era um advogado exclusivamente de direito penal, lidava já com grandes operações no Rio Grande do Sul. E para aquela advocacia, o ponto máximo era o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça. Então, nessa crise, eu pensei, onde quero estar aos 50? E a resposta foi muito simples. Aos 50, eu quero estar há 10 anos em Brasília. Porque eu sabia que estar em Brasília por 10 anos faria uma nova estrada. Veja que eu não pensei nos detalhes, eu só entendi o conceito. Então, desfiz uma sociedade com um querido amigo até hoje, Obrigado. Porque eu queria vir, ele tem os planos dele no Rio Grande do Sul, continua advogando fortemente lá. Vim para Brasília e o resto realmente é história. Aí foram 10 anos trabalhando muito aqui. Como é que foi? Veio na tora mesmo? Rapaz, eu ficava no hotel sem fazer nada. Mentira. Sem fazer nada. Passava dias sem fazer nada. E acho que esse é o sinônimo, ou pelo menos a melhor definição de fé, né? Você não tem nenhuma perspectiva, mas você sabe que vai acontecer. Eu sabia que estar em Brasília faria diferença. Ponto. Veio. E fez. Agradeço aqui ao César Bittencourt, que foi não é que foi um querido amigo. O César, a minha geração, principalmente no Rio Grande do Sul, deve muito ao César. E eu digo deve muito no sentido pessoal da palavra. Ele não ajudou apenas a mim, ele ajudou a mim, ao Xande, ao Alexandre Wunderlich, Saulo de Carvalho, Andrei Schmidt, ele ajudou muitíssimo toda uma geração. Ele veio para Brasília e começou a me passar alguns casos menores que não interessavam a ele. Eu comecei a rodar e ele me apresentou, para mim, um dos maiores nomes da advocacia no Brasil, que é o Eduardo Ferrão, Eduardo Antônio Luz Ferrão. Gigante. Gigante, em todos os sentidos. Como pessoa, como advogado, como empresário, gigante. Ali eu também tive um impulso muito grande, né? Trabalhei alguns anos de freelancer como Ferrão e entrei em grandes operações graças a ele. Como assim de freelancer? O penalista do Ferrão era o Marcelo Leal, né? O chefe, grande advogado, parceiraço, tocador de violão, contador de história, grande parceiro. E obviamente, não existia um espaço para 2 criminalistas nesse sentido. Então, eu integrei a equipe de Ferrão, mas freelancer. Eu tinha mesa, tinha computador, mas atuava em alguns casos selecionados onde o Marcelo precisava ou não de algum tipo de socorro. E isso me fez crescer muito também em vários níveis. Conheci ali o sinônimo de um escritório de excelência, não só pelo Ferrão, mas Ferrão. E aí vem toda a equipe, né? Marcelo, Luiz Felipe Bulos, Hollenberg, Raneri, timaço. Aprendi a observar um timaço jogando. Saí do Ferrão no começo da Lava Jato, onde ele mesmo mostrou desinteresse pela operação. E ele também já estava num outro tipo de transição, numa advocacia, enfim, estava numa transição onde o direito penal naquele momento já não interessava tanto a ele. Montei meu escritório com a bênção dele. Né? Montei, falei, posso montar, vou montar. Ele, claro, me indicou clientes a vida inteira. Muito mais clientes, me indicou amigos em alguns casos. E foi isso, né? Acabei me estabelecendo como escritório próprio aqui. Então, isso foi lá na Kelly 8. Desde o início já aqui? Não, foi na Kelly 8. Kelly 8, conjunto 6, alguma casa aqui. E aí depois vim para cá. Muito legal, cara. Uma história interessante. Uma curiosidade, irmão. E aí, veja, né, o que é humildade, visão. Eu digo que empreendedor, eu digo não, né, isso está posto nos livros, tem um tripé que sustenta os empreendedores. Um primeiro pé desse tripé é visão. E a visão tem a ver com a fé, com o foco. O segundo é coragem e o terceiro é competência.
E olhando para a sua história, cara, um negócio que é muito legal, né? Você tem uma visão que é Brasília e cai para dentro com fé nessa visão. Lá você já tinha possivelmente seu nome na porta, algum Sim. tipo de reconhecimento local, estava nas operações e vem para cá para inicialmente ser mais um na multidão, trabalhar de freelancer, sem prestígio nenhum, mas tudo isso alimentado pela visão, né? Zerado, vim zerado. E lá eu era grande, pro teto de Porto Alegre, pro Rio Grande do Sul. Lá eu tive a oportunidade de defender grandes operações, participei de algumas CPIs, dava aula nas melhores universidades, mas não dá para se apegar. Se você tem uma visão, se você enxerga um caminho, difícil é não seguir o caminho. Como é que foi a segunda virada agora dessa nova visão? O que aconteceu? Quando veio? Como é que foi o movimento? E qual que é o movimento agora? O que vocês estão atendendo? Pois então, mais ou menos nesse tripé. A minha visão, esse mundo que nós enxergamos hoje, ele acabou. Ele não existe mais. Ele é imagem de uma advocacia do passado. Não sei por quantos anos, principalmente no Brasil, que por ser um país deficiente em termos econômicos, abraça as tecnologias com mais vagar que o primeiro mundo, mas este mundo da tribuna, do grande estrategista, do cara a cara com o magistrado para explicar o caso e buscar justiça, demonstrar injustiça, esse mundo, no meu entendimento, acabou. Ele tem já os dias contados. Eu acredito no poder do algoritmo, eu acredito que a massa processual impedirá aquela análise com a qual estávamos acostumados na advocacia antiga. E isso não é negativo, eu não estou criticando, só estou dando uma visão que eu tenho. Acredito que a inteligência artificial e os sistemas irão dominar a relação do cidadão com o poder judiciário, oferecendo muito mais efetividade, inclusive, muito mais efetividade em termos de prestação jurisdicional e ainda mais inclusão, porque através da inteligência artificial, do sistema, da tecnologia, o acesso ao judiciário será facilitado, cada vez mais barato, cada vez mais acessível a qualquer pessoa do povo. Bom, dentro disso, o que veio? Veio uma nova advocacia. Na verdade, eu até trabalhei isso como uma nova prestação de serviço. Eu foquei no atendimento corporativo de massa. Hoje temos 150 mil processos, 140 mil processos. Meu Deus. São 5 mil audiências por mês, 1.500 petições por dia. E é interessante porque você gerar uma... Aí eu já não chamo mais de escritório, é uma empresa. E eu, inclusive, digo para os nossos parceiros que nos contratam, clientes, constituintes, na verdade, não me enxerguem como um escritório de advocacia. Me enxerguem como um braço do setor econômico da empresa através do direito. Então, eu junto hoje duas operações, eu misturei duas empresas, a advocacia Daniel Gerber, com uma empresa que eu chamo Think, cujo nome é Thinking Blue, que faz a parte extrajudicial de resolução de conflitos. Então, se você hoje, por exemplo, é um banco e me contrata, com um telefonema, você terá acesso a toda a cadeia de resolução de conflitos que você tem com o seu cliente. Serviço de atendimento ao consumidor, reclamações no PROCON, acordos variados por WhatsApp, monitoramento da sua reputação no Reclame Aqui, no gov.com também, ali, consumidor.gov, extrajudicial. E, em havendo litígio, a advocacia em si. O mapa que isso me dá de conflitos e de posição do Ministério Público e do Poder Judiciário no Brasil, graças a essa atuação, é único. E quando que veio essa ideia assim? Foi conversando com alguém, foi vendo o mercado, foi olhando o mercado fora do Brasil? Quando que veio esse start? Ou foi uma construção? Foi uma construção natural que eu só percebi quando construído estava. Eu olhei, opa, tem uma obra pronta aqui. Na verdade, em 2006, 2007, eu só não citarei nome de clientes aqui por questões óbvias, né? No final dos contos, eu ainda sou um advogado e ainda tenho o lado criminal. Mas em 2008 eu peguei a primeira seguradora, que está comigo até hoje. Ali, atendendo a seguradora, eu entendi também como resolver os conflitos penais de massa. A seguradora tinha 100 inquéritos na época, eu achava muito. Hoje nós temos 900 inquéritos tramitando aqui no... Que loucura! As pessoas dizem, pô, se você deixou de ser criminalista, acho difícil. Aqui eu tenho 900 inquéritos para cuidar. Então não é que eu deixei, mas vamos lá. Essa seguradora me abriu inúmeras alternativas de business, né, entendendo massa, recorrência, escalabilidade
entendi como eles operavam enquanto empresa e comecei a pensar, é possível fazer isso no escritório de advocacia. Outras seguradoras vieram, depois associações, sindicatos. Eu comecei a trabalhar com o varejo mesmo, nesse sentido de associações, sindicatos e seguradoras. E bancos, né? Banco, obviamente. Quando eu olhei, eu já tinha X mil processos, já tinha formado uma controladoria, já estávamos nos comunicando com o cliente num linguajar diferente, bem diferente. Já não era o Daniel com o fulano de tal, era, por incrível que pareça, o meu jurídico com o jurídico da seguradora. Então, inclusive, é engraçado isso, o meu jurídico. Sim, por incrível que pareça, hoje o meu escritório tem um jurídico, tem uma controladoria. Eu me dividi como empresa. Tem o jurídico do escritório. Como é que funcionam os setores? Nós temos um jurídico propriamente dito, que são equipes que cuidam dos clientes, né, dos problemas dos clientes, cada cliente com a sua equipe própria. Nós temos uma controladoria, que é o coração do escritório. A controladoria é a parte mais importante hoje, porque ela literalmente controla tudo. A entrada do processo, captura do processo, mesmo antes do cliente receber a citação, catalogação desse processo, análise inicial, divisão de prazo, enfim, a controladoria é o coração do escritório. Então, temos as equipes, temos a controladoria e temos os setores, setor financeiro, setor administrativo, principalmente porque também falamos da Thinking Blue. Então, temos o setor de serviço de atendimento ao consumidor, temos o setor de PROCON. PROCON, nós temos um sistema próprio, porque não encontramos no mercado algo que atendesse as demandas. Criamos um sistema. Audiências, encontramos inúmeras empresas que fazem audiências para quem você pode terceirizar a sua audiência. Okay. Nenhuma delas nos ofereceu a segurança que o nosso sistema hoje oferece. Criamos um sistema próprio, uma plataforma que o cliente entra, cataloga. Então, nós, inclusive pelo tamanho, fomos criando produtos separados. Tem o NAD, que é o Núcleo de Audiências e Diligências. Tem o NuControle, que é a controladoria para terceiros. Porque essa é a questão também interessante de você se tornar grande. Grande, eu digo, de tamanho mesmo. Bom, se eu tenho toda essa tecnologia embarcada, se o custo já existe, se as pessoas sabem fazer, o que mais eu posso criar dentro desta área de atuação? Se eu já controlo 5 mil audiências minhas, posso oferecer isso para o mercado. É o que estamos fazendo. Se eu já controlo 100 mil processos meus, 150 mil processos meus, o que mais eu posso fazer? E é uma expansão eterna. E o que mudou na sua rotina, cara? Porque eu imagino que, o escritório de advocacia, você está ali pensando no processo, está pensando na estratégia, às vezes você reúne com a equipe para pensar a petição, né? E vai olhando, risca aqui, coloca ali. E numa estrutura como essa, você tem ritual de gestão, né? One-on-one, all hands, os eventos de cultura da equipe. O que mudou na sua rotina, assim? Mudou tudo. Mudou tudo. Na verdade, abrir um processo, no sentido estrito da palavra, eu abro raros, né? E só abro os criminais especificamente quando chegam. E quando chegam? Quando aquela pessoa física está sendo processada criminalmente, mas ela já é de uma pessoa jurídica que eu atendo. Já não me interessa mais o caso avulso, né? Porque eu preciso gastar muita energia na questão corporativa. Então não dá para... Isso é uma questão muito importante, né? Tem que ter foco. Ah, mas... Sempre tem um mas. Tem que ter foco e apostar no foco. Simples assim. Poxa, mas você vai deixar passar cliente? Claro que vou. Acho que a mágica da vida é também saber recusar aquele cliente que aparentemente pode trazer um benefício, mas que a médio e longo prazo vai empatar o seu jogo naquilo que você realmente está buscando. Então, mudou isso. Contato com os tribunais mudou radicalmente. Eu não piso especificamente no tribunal há bastante tempo. O que eu faço hoje? Eu conheço a sua empresa, eu entendo o seu modelo de comercialização do seu produto em relação aos seus clientes, entendo esse modelo e crio as estratégias internas e externas. O que é estratégia interna? Bom, na sua empresa está faltando esse tipo de comunicação do financeiro com o comercial, do comercial para a presidência. E assim vai. E no externo, que tipo de defesa, quais as linhas de defesa que resolvem esse conflito? Tanto do primeiro acordo, e algumas eu não posso confessar aqui, porque senão eu estaria dando eu estaria dando caminho das pedras para alguns acordos maravilhosos, nós fechamos, né? Mas enfim, tanto para o acordo, quanto para o atendimento, quanto para o processo. Eu entendi a lógica da sua empresa, agora é só reproduzir. O resto é equipe, inteligência artificial e sistemas. Poxa vida, mas e aquele caso diferente?
Não existe. Quando existe uma exceção e é fácil tratar. Difícil mesmo é você tratar 30 mil reclamações do mesmo tipo. Pô, por que difícil? Porque independentemente do seu conhecimento, daquilo que você saiba para resolver o conflito, são 30 mil prazos, 30 mil petições, 30 mil recursos. O controle é muito mais importante do que o mérito em si. Se eu perder o mérito de um caso em 30 mil, meu seguro cobre. Se eu perder o mérito... Como assim o seguro cobre? Eu tenho seguro, hoje em dia eu tenho seguro. Uma coisa é o penalista trabalhar... Seguro esse de advocacia? Sem dúvida, de responsabilidade civil. Veja, eu já não estou mais falando do mérito. Eu posso ter uma excelente tese e o juiz não aceitar. Isso não geraria contra mim uma indenização. Faz de conta que eu estou no direito penal clássico, vou defender o Joãozinho numa tese de homicídio, que é gestão fraudulenta, desenvolvo uma tese, desenvolvo A, desenvolvo B, mas perco o processo. Isso gera processo de indenização contra o advogado? Não, claro que não gera. Obrigação de meio não é obrigação de fim. Cumprir prazo é obrigação de fim. E você não, nem você, nem ninguém, quem você está mentindo, ninguém vai afirmar que em 150 mil processos você não perde nenhum prazo. Por favor, vamos jogar aberto até com os clientes. E parte desse jogo aberto vem desse recurso de responsabilidade civil. Onde eu errar, você está indenizado. Ponto. Acabou aí. Muito bom, cara. Sim. É um pensamento mais complexo. Você tem que entender todas as arestas de um negócio em si. E onde é que você foi se formar para isso, cara? Qual livro que leu? Tem alguma coisa assim? Ou foi conversar com amigos empresários? Porque é uma mudança de mentalidade absurda, né, Daniel? Pô, você que está acostumado a ler os clássicos do direito penal, aquele romance todo e tal. E aí, pô, escrevendo livro. E não é que você era um advogado criminal e que viveu um pouquinho. Não, cara, você era advogado criminal, pô, reconhecido pra caramba nas broncas maior do Brasil. E aí, pô, uma virada de chave. Onde você foi buscar conhecimento? Falar, até para que os meus filhos um dia vejam, né? Porque a coisa se perde e essa questão do virtual, do legado virtual é maravilhoso. Modéstia à parte, até porque a falsa humildade é de uma arrogância impressionante. Modéstia à parte, eu estive nas grandes operações do Brasil. Eu fui o primeiro advogado do Brasil a defender o ministro de Estado no Congresso, defendendo o ministro Padilha. Fui eu que inaugurei a tribuna da STF na Lava Jato, com um determinado senador, que não vou citar o nome aqui. O ministro Padilha cito com muito carinho, muito prazer, porque foi uma história maravilhosa. Enfim, e várias outras, Zelotes, nossa, não dá nem para citar quantas operações foram, não dá mesmo. Foram em 30 anos, tranquilamente. Americanos até foi mais uma brincadeira, viu? Porque uma coisa é acusar qualquer um acusa. Americanos foi brincadeira. A beleza está na defesa, né? Então, sim, eu trilhei e ainda tenho bastante reconhecimento e sucesso na área penal. Mas eu sempre li, e li muito, livros de administração, livros que hoje se chamam desses coaches, mas eu li a vida inteira. Eu até nem sei todos os nomes, mas Gladwell, Jack Welch, Gladwell me marca muito em Outliers, em Blink, em Davi Golias. Davi Golias é fantástico para a questão de estratégia. Jack Welch, o Peterson, mas realmente foram muitos. Talvez eu tenha lido mais livros desse tipo do que os do direito propriamente dito ao longo da vida, por interesse. Então, a questão do conhecimento teórico foi natural, mas nada supera a surra que você leva no dia a dia. Errei muito. Muito. Né? Que fique registrado aqui. Erros que custam muito dinheiro, inclusive. Equipe inchada. Você só percebe que está inchado no momento da crise. Porque você tem que liberar metade da equipe, mas tudo continua funcionando. Então, peraí. Por que tem coisa errada? Sistemas. Então, essa mesa aqui, que antes ouviu muito desabafo, desculpem, pessoal, muito desabafo de constituintes, já escutou muita briga de diretoria também, porque o que nós erramos aqui é fantástico. E graças a Deus erramos. Graças a Deus que através desses erros a operação foi se refinando e se sofisticando de uma maneira cada vez mais consistente. São quantas pessoas hoje? Hoje estamos com umas 60 pessoas, mais ou menos. Diminuímos bastante, começou andando até agora, por questões de tecnologia. Né? E esse é isso que eu digo, o mundo mudou. Ah, mas eu sou muito bom, mas você não é melhor que a IA. Ponto. Tanto faz a capacidade do seu cérebro.
Se você tem a capacidade de 10 e o fulaninho aqui tem uma capacidade de 8, sabendo usar o chat, a dele é 8 vezes 10. Então acabou aí. Vindo para... Hoje, mais cedo, eu entrevistei um grande advogado, amigo, o Sérgio Leonardo, e Perfeito. Já almocei correndo, e eu conheço a trajetória dele porque eu acompanho. Mas, naturalmente, eu fui me preparar para estar aqui, né? Então, fui pesquisar ali casos e tal, e o site dele. Então, fui ali no chat GPT, na função investigar, coloquei lá, mandei um áudio com um prompt, pô, esse cara aqui, esse é o contexto, pá, e já veio lá o relatório. Durante o almoço ali me preparei para estar aqui e pronto, tô aqui. Então, de fato, é uma coisa revolucionária. Isso. Buscou lá em 16 fontes. Se eu fosse entrar, olhar fonte por fonte. E vou dizer, eu tô chateado com o chat, né? Porque outro dia eu perguntei no chat, me dê os números dos maiores escritórios de massa e tal. Aí, dos 10 maiores. Pô, o quarto, quinto lugar tinha 20 mil processos. Eu falei, pô, chat, você tá me sacaneando. Tá me sacaneando. Mas é exatamente isso. Tem um exemplo. Estão quantos processos hoje? Total? 150, 130. Varia muito também. Veja, eu posso tanto receber 200, 300, 400 citações num dia, quanto gerar esse número de arquivamentos. Então, sempre tem uma ondulação. Um cliente entrou, põe 20 mil a mais. Um cliente saiu, tira 20 mil. Então, existe uma média. E como esses contratos, Daniel? São contratos de um ano? É por quantidade de processos? Como é que funciona? Eu comecei cobrando mal. Até porque é difícil você... acertar de primeira. Exatamente. Comecei cobrando mal. Comecei algumas vezes cobrando uma mensalidade X, sem um estudo real da demanda. Outras vezes, dependendo do cliente ou da associação ou do sindicato, eu cobrava por vida e recebia por processo. Isso é um problemaço também, porque às vezes vão saindo, o processo vai aumentando. Então você começa a entrar no declínio. Busquei no mercado algumas tabelas de outros grandes varejistas, como é que o Itaú paga, como é que o Santander paga, como é que a Casas Bahia paga. Então hoje eu tenho um pouco mais de visão da cobrança de honorários na massa, mas ainda assim, cada negociação é uma negociação. Você vai botar, por exemplo, né? O que o advogado pensa? Pô, coloca aí, defesa no processo tal. Não, eu preciso colocar, você vai querer o rastreio ou não? O rastreio me custa R$4 para rastreio. O que significa isso? Você quer que eu procure o processo que você ainda não recebeu? Sim ou não? Se você é uma seguradora ou um banco, talvez isso interesse para a sua contingência. Para a pessoa física, isso passa batido. Além do rastreio, que tipo de peticionamento você vai fazer? Fundamental. Quantos recursos você quer que eu interponha no seu caso? Porque cada petição tem um preço. Eu pago R$1 por petição. Pô, isso é pouquinho porque você não tem 150 mil processos, filho. E vejam, e aí... Sai em quantas petições por dia? Você entendeu? Exato. Milhares. As pessoas até hoje, o mercado, salvo os grandes players, eles não entenderam ainda como é o mundo da escala e recorrência. De perto sempre parece um pouquinho. De longe você vê esse pouquinho num cardume gigantesco. Cada passo que você mexe aqui é uma cadeia de custo que vai afetando o seu escritório. Então, quero rastreio, quero que você entre no meu sistema para catalogar o meu processo via API, quero que você lance as audiências, quero que você isso, ou não. Você não faz nada. Você só me defende, eu te mando as citações, você não precisa alimentar o meu sistema, quem alimenta sou eu, você só entra para pegar. Entendeu? Tem cliente nosso que diz o seguinte, além de você entrar no meu sistema de controle processual, você também entrará num sistema interno onde eu guardo a documentação para provar minha tese. É trabalho, amigo. Então, cada demanda com a sua característica, com a exigência do cliente. E uma curiosidade, cara, eu acho que advogado criminal precifica muito mal, né? Mal e demais. Aí vive nos altos e baixos do cara. O cara fecha um puta processo, tô rico. Aí fica 2 meses sem fechar nada e fala, exato, meu Deus, o que está acontecendo? Nesse tema de honorários, cara, pela sua experiência, você que teve uma experiência no criminal, dentro desse contexto, e hoje tem essa experiência corporativa, o que não dá para errar na precificação dos honorários ali? Agora falando até para o criminalista que nos acompanha aqui. Bom, para o criminalista, nunca feche um contrato sem reforços anuais. Ponto.
Eu não sei nem explicar, posso ficar debatendo contigo horas, mas vamos direto ao resultado final. Você não tem noção de quantos anos vai demorar isso daí. Então, tanto faz o valor que você der na entrada. Eu tenho um caso específico que, obviamente, aí por ser criminal raiz, não é possível citar aqui, mas uma operação X do Rio Grande do Sul, que começou há 14 anos atrás, está comigo até hoje sem sentença. São 8, 9 processos contra uma mesma pessoa sem sentença. É óbvio que eu estou pagando para trabalhar. Há muitos anos. Há muitos anos, inclusive. Então, o que o advogado criminalista deve ter na cabeça? Não preveja o futuro. Se garanta. Todo janeiro tem um reforço X. Ah, mas o cliente não vai topar a partir do 4º ano. Porque aí, quando você coloca 4º ano, 5º ano, inclusive se você coloca isso num contrato, numa explicação de honorários, você passa a dar ao seu cliente também uma dimensão do problema. Como assim 5º ano, doutor? Amigão, nós estamos casando. Talvez nós não nos separemos nunca, talvez seja um caso de viuvez. Talvez nos separemos lá na frente. Então, para que você entenda a dimensão do que você está me trazendo e o tipo de trabalho que eu terei que prestar para você, a partir do 5º ano você paga tanto por ano. Ele já entende um pouco melhor a questão. Ah, mas ainda assim, doutor, está muito caro. Faz um favor, amigão. Pega o que você está me pagando aqui, divide por 10 anos. Você paga mais para tua babá, cara. Para de chorar. O problema do advogado, e principalmente do criminalista, é que ele não projeta de maneira adequada o custo do processo no futuro. E aí daqui a pouco eu estou com 50, 60 casos criminais, clássicos mesmo. Obviamente preciso de uma equipe. E não é de uma equipe que reproduz petições. É de uma equipe que analisa. Ô amigo, você está falando de uma equipe muito mais cara. Muito mais cara. Certo? São advogados que já vêm com experiência, são advogados que sabem escrever, sabem defender a tese, estudaram bastante direito penal. É um advogado mais caro. Você precisará dessas pessoas. Então o seu custo irá aumentar e você não estará preparado para isso se não tiver observado, no mínimo, tentado imaginar um tempo de duração mais longo. Eles vão durar. Cara, muito bom. O que a gente pode mostrar da operação daqui, de lá? Aqui pode mostrar tudo, né? Esse escritório aqui, tá gravando geral? Tá gravando, mas aqui a gente pode cortar. Não precisa cortar não. Esse escritório aqui é o retrato da advocacia antiga, tá? Inclusive, nós marcamos aqui, mas em dezembro eu já não estou mais aqui. Que legal. Última oportunidade, então. O que acontece? Temos 2 bases hoje. Essa base aqui é outra. Espero poder mostrar para vocês. E foi um grande erro termos 2 bases. Porque é muito difícil em um escritório de advocacia você manter a cultura com 2 bases distintas. Uma coisa, você vai abrir uma filial em outro estado e lá naquele estado você tem um super representante. Tudo bem, ele vai defender a sua bandeira, a sua cultura e o seu jeito o tempo todo com toda a equipe, a cultura está mantida graças a essa pessoa. Mas você na mesma cidade ter 2 bases distintas para uma mesma operação, não vinga. Erro cultural que você já cometeu aqui? Nossa Senhora, erro cultural, primeiro ponto, foi... Preciso falar isso com muita cautela, né? Princípios são princípios. Então você não pode permitir que o fator economia atravesse o princípio. Muito difícil, porque tem hora que você diz, caramba, eu vou pagar e vou ter prejuízo. Amigo, tenha prejuízo, mas mantenha o princípio, seja ele qual for. Segundo, eu ainda aposto muito, eu ainda projeto muito os meus sonhos nas terceiras pessoas. O que significa isso? Aquilo que eu desejo, eu acho que todo mundo deseja. Não é isso. Tem gente que não quer a minha corrida, ainda que queira trabalhar comigo. Você teve que fazer desligamentos difíceis nesse contexto aí? Cara, põe difíceis nisso. Tem porque, sem a menor sombra de dúvida, aquilo que me trouxe até aqui não é o que vai me manter aqui. O degrau muda sempre. E veja, desligamentos difíceis. Vamos falar do meu desligamento. Eu sempre fui a grande estrela do escritório. Eu sou a grande estrela hoje? Tudo bem, eu sou reconhecido, eu falo bem, eu dou um discurso, eu aquilo. Pergunta se alguns clientes meus querem falar comigo, ou com a Jane, com a Sofia. Vamos falar do primeiro desligamento, que é o do ego. E assim vai.
Surreal isso aí. Surreal. Se quiser que eu te mostre aqui, fica à vontade. O que tá funcionando aqui? Aqui é a sala da... a sala dos pecados, né? Aqui essa mesa já ouviu muita história aqui, muita história. Muito legal. E aí, beleza? Aqui a recepção. Legal. Nosso estagiário de TI, que eu estou devendo uma reunião para ele faz bastante tempo. Aí, ó, um cara de TI no escritório de advocacia. Cara de TI no escritório, cara que sabe muito aí de coisas que eu não sei nem traduzir. Estou devendo a reunião, faremos. O cara, você que tá mexendo com umas IAs aí, fazendo a coisa acontecer. Vai começar, ele ajuda aí, sem dúvida. Tá certo. Aí, aqui fica uma sala, que é a sala do financeiro. Legal. Por favor. E aqui esse andar é andar da diretoria. Vou abrir essa porta aqui só para... Olá, Duda. Aqui fica a Joana, que veio comigo há 15 anos no Rio Grande do Sul. Ela está viajando agora, né? Legal. Aqui a Duda e a Tainara, que é a equipe criminal clássica, tá? Olá, tudo bem? Aqui esse pessoal cuida do crime raiz, do crime tradicional. O que eu quero dizer com crime raiz? Eu tenho, como te falei, 500 ou, sei lá, vamos arredondar para 500 inquéritos. Só apresentar aqui. Dani, Jane, Laine. Olá, tudo bem? Muito prazer. Sem as quais nada disso aconteceria também. Lá embaixo fica a sala da minha esposa, que é diretora também. Acabei não passando ali. Mas elas tocam a operação lá daqui. Elas estão sempre lá também, aqui para falar comigo, lá para tocar a operação. Ela eu já vi no Instagram. Bem possível, as duas, tá? Tá? Legal. A Jane é diretora de alguns clientes, operações, a Dani é a nossa controladora. A Laine trabalha com uma outra empresa que nós temos aqui, que vai coordenando também, mas aí não tem nada a ver com o mundo jurídico. Muito legal. Aqui é a minha sala, né? E veja só quando eu falei do ego, tá bom? Nós, como eu te disse, entrego essa casa agora. Com muita cara, eu tô aqui há muitos anos, eu adoro essa casa. Cara, que lindo. Tem um guarda-roupa. Guarda-roupa, livro, tudo. Tô indo para uma sala desse tamanho, amigo. Por quê? Porque tem que estar no meio da confusão. Já não é mais aquela advocacia que exige um isolamento. Não, agora pelo contrário. Você quer que a sua equipe funcione bem, esteja em campo. Totalmente. O cara tem que sair da operação. Eu não sei quantos coaches ficaram milionários vendendo isso. Deus me livre. Mas se eles estão falando isso, eles não saíram da operação. E se eles não saírem, você também não deveria sair, né? Totalmente. Tem que saber misturar isso daí. Você vai olhar ali... BTG, né, cara? Pô, o CEO do BTG Escuta, tá ali, no campo, nem sala tem os caras. Esse é o caminho. Então, o primeiro desligamento foi do meu ego, velho. Exatamente. O primeiro foi esse, tá? Sensacional. Muito legal, cara. Muito legal. Um escritório tradicional mesmo, né? Total. Muito bonito. Aqui só... aproveitar, eu não sei se ela está aqui, mas se estiver, e veja, nós fomos ampliando a casa pouco a pouco também, que foi ficando grande, e até irmos para o SIG, né? Aqui está minha digníssima esposa, sócia, quem coordena toda a operação com mão de ferro, e a melhor administradora que eu poderia encontrar na vida, e graças a Deus também é minha esposa, né? Que legal, então é cara. Isso aí. Muito legal, estamos conhecendo aqui a estrutura, a história, essa transição que vocês fizeram, parabéns, vocês são inspiração para muitos e serão ainda mais depois desse papo aqui. Obrigado, por favor. Vocês vão montar o SIG agora? Não sei, é o André que manda. Vamos lá, quero conhecer lá, pô. Ser legal. Tchau, muito prazer. Você começa tentando fazer um acordo, deu errado, a gente vai pro pau. Entendi. Entendeu? É exatamente isso. E aqui eu te mostro que nenhuma briga vale a pena, pelo ponto de vista econômico. Mas talvez você tenha um banco, por favor, Duda, pode passar, você será filmada também. Está aqui a nossa, quem manda no financeiro aqui. Né? Muitas vezes o cliente pode perguntar, Daniel, é interessantíssimo isso, eu estou fazendo muito acordo. Isso, sem dúvida, na ponta do lápis é uma economia. Mas no meu fluxo diário está me quebrando, porque a entrada está diminuindo. Bom, então façamos o seguinte. Em Minas Gerais não dá para recorrer, porque o tribunal aumenta a tua condenação. Bom, aí a gente começa a fazer os estudos de caso. Em São Paulo não dá para contestar PROCON, eles costumam ganhar. Então aí, com essa sua demanda
de economia, de questão financeira da sua empresa, eu digo, faz acordo aqui, vai para a briga aqui. Faz acordo aqui, vai para a briga aqui. Quando for para a briga aqui, vai só até a primeira instância. Ou vai até a segunda. É interessante. É um jogo maravilhoso. Cara, uma inteligência jurídica. É um jogo maravilhoso quando você junta essas duas empresas. Impacta, e o cara tem que entender de business, porque impacta fluxo de caixa. Às vezes, a depender do que você fizer, você mata o cara, porque ele tem que, vai ter que... Fez vários acordos, vai ter que desembolsar tudo de uma vez, arrebenta o fluxo de caixa e ele tá morto. Eu vou te economizar 5 milhões. Tá, mas para me economizar 5, você quer que eu pague 5 agora? Eu não tenho 5. Então, desses 5, pega 3 e joga pro pau. Joga pro pau em quais estados? Quais cidades? E assim vai. Assustador. É, muito interessante assustador mesmo. Vamos lá no Como você quiser então, ir. Galera. Vamos lá então. Deixa eu... E o que você acha que é um colchão financeiro legal? Cara, assim, você tem que... De caixa, assim, para um escritório e pessoa física. O que eu pratico? Eu tenho normalmente 6 meses de caixa. Eu ia falar 6 meses, né? Eu ia falar 6 meses, mais ou menos isso. Falar mais ou menos 6 meses. O problema é que você vai sofisticando a sua vida também, né? E aí também já errei muito nisso, tá? Já errei muito nisso. Você ganha muito mais, mas gasta muito mais, o que significa que no final do mês continua fazendo girar aquela roda da angústia, da ansiedade. Sim. Né? Então, o que é um colchão? Primeiro, é você não se preocupar de verdade com a conta no final do mês. Você sabe que vai ter como pagar. Tá. Aí, segundo, ter realmente reservas que te permitam viver por 6 meses. Entendi. É complexo, porque no Brasil também é muito difícil de falar de reserva financeira. Onde está aplicado o seu dinheiro? É renda fixa? Tá usando a reserva? Vai baixar a aplicação antes do tempo? Vai perder quanto? Vai pagar quanto de imposto? É bolsa? Subiu? Desceu? Não é tão simples. Não. Mas você tem que ter a reserva, não adianta. Eu faço isso, cara. Minha tese lá, 6 meses. Fico pensando, cara, se eu não virar o jogo em 6 meses, acabou, pô. Não vai virar mais. Na verdade, 3 meses, não conseguiu reagir. Sim. Cara, já era mesmo. Tem que caçar outra coisa pra fazer. Ou, na verdade, cuidado com isso, né? Não é que você vai achar outra coisa para fazer, mas você vai reduzir sua operação para continuar fazendo a mesma coisa até fazer dar certo. Sim. Né? Nesse sentido. Sim. E aí sim a importância da reserva e de um bom financeiro e de um excelente diálogo. No meu caso, é a própria Sofia, que é minha esposa. Mas um excelente diálogo com quem administra o detalhamento do escritório. Então, por exemplo, eu tenho um cliente com 50 mil processos. E aí o cliente dá a entender que daqui a 2 meses, por qualquer motivo, não irá renovar o processo. Bom, eu já tenho no mínimo 50 mil reais de custo para renunciar em cada caso. Porque custa R$1 cada petição. Então você tem que antecipar esses custos na advocacia de massa para não ser surpreendido e poder se desligar quando bem entender. Entendi, é muito difícil, eu vou te dizer. É mais fácil você, individual, no final das contas, você e mais 3 resolvem o problema. Sim. Na de massa, você deu 50 empregos. Sim. Então é mais complicado. 50, 100. Cara, como é que você estrutura, qual que você acha que é o modelo ideal para estruturar Prolabore, dividendo e bônus, essa dinâmica, assim, tem alguma constatação na sua cabeça? Nós temos algumas regras. Primeiro ponto, é interessantíssima a tua pergunta, tá? A tua pergunta passa por plano de carreira e como tornar rica a pessoa que trabalha contigo, que eu acho fundamental. Fundamental. Tem aquele livro do Lehman, O Sonho Grande, né, onde ele diz que as pessoas têm que participar. E eu concordo 100%. Então, primeiro, 2 regras que foram muito simples de se criar. Se você me trouxe um negócio, independentemente de quem você seja no escritório, 10% é seu. Recebi os honorários, tirei o imposto, e apenas o imposto, não tiro o custo. Tirei o imposto, 10% é seu. Você entra como custo, já ganhou 10% aí. Nós temos exemplo de uma advogada aqui no escritório. Eu ia dizer que ela é muito jovem, ela é realmente muito jovem, mas é absurdamente competente. Isso é muito bonito também na massa. Tu pega uns talentos, cara. Sabe, cara, nossa, você se emociona com a competência de algumas pessoas. Se emociona mesmo. Com competência, com vontade, né? Esse pessoal todo falando, geração Z não quer nada com nada. Aí você olha umas pessoas e diz, meu Deus do céu, que bom que o mundo continua rodando, sabe? Eu não vou usar nomes, né? O dela eu posso usar, é a Bruna, mas também tem a Bruna, tem a Ana, enfim, é o pessoal da gestão que você vai conhecer agora. Bom, é jovem, me trouxe um cliente muito interessante.
10% desse interessante. E o melhor, é um cliente de recorrência. Todo mês ela terá esses 10%. Muito bom. Então, isso torna o mundo um pouco mais simples. Qualquer pessoa do escritório pode começar a ganhar um valor considerável trazendo um cliente. Não, você não me trouxe um cliente. Você pegou um cliente que eu já tinha e criou para aquele cliente um produto. 5% é seu. Entendi. 5% é seu. É fantástico isso. Você conseguiu aumentar o LTV com a base que eu já tenho aqui. Claro, se eu já tenho base, se eu já tenho esse custo, vamos ver o que mais eu posso oferecer. Você fará com que o cliente fique ainda mais apegado a mim e você também ganhará mais dinheiro. Muito bom. Houve uma determinada situação aí, onde esse trio que eu estou te falando, Nayana e Bruna, que são 3 jovens maravilhosas, elas criaram um negócio muito tópico ali, depois de 2, 3 meses. Ganharam o dinheiro delas, os clientes que eu tinha e pronto. Então isso já é um estímulo. Agora, claro, existe um plano de remuneração distinto, com percentuais. Eu não saberia te dizer agora de cabeça, mas esses percentuais, eles atingem diretoria. Como é dividida a hierarquia do escritório? Estou eu lá, né, que sou o fundador. Aí tem as diretoras. Fundador, no caso, é CEO do escritório. É ruim falar essa palavra. É porque o CEO caiu no lugar comum, entendeu? Hoje tem um moleque de 20 anos que não sai eu sou CEO, porra. Sabe? CEO do quê, né, velho? Mas enfim, é isso. É basicamente isso. Eu também tenho dificuldade com isso, mas você, tem uma estrutura de 70 pessoas, é um gestor. Porque fundador não é cargo, pô. Fundador é fundador. Fundador é fundador, exatamente. Eu sou o CEO. Sou o CEO em vários sentidos. O comercial, obviamente. E... CEO. CEO, conselheiro, é um vocabulário novo mesmo. Ainda que eu já esteja no mercado, é distinto, mas é isso aí. É difícil mesmo incorporar isso aí. Parece... O advogado é muito tradicionalista, né? Totalmente. Aqui incorpora um palavra, já é frescura, já é bobagem, já é arrogância. Total. Mas é isso, eu sou o CEO, embaixo de mim tem a diretoria, você conheceu agora a Dani, a Jane, você conheceu a Sofia, que é minha esposa, a Joana não estava aqui, são diretoras. Embaixo da direção, você tem a gestão, que é um pessoal que são essas 3, Ana, Nay e Bruna, e elas fazem a interseção da diretoria com as advogadas da operação. É muito interessante a posição dessas 3 meninas, porque elas levam tanto as exigências da diretoria para a operação, quanto as necessidades da operação para a diretoria. Elas fazem um filtro maravilhoso de informação, de necessidades, etc. O nosso plano de bônus vai só até a gestão. Então, diretoras ganham comissões, percentuais em cima do lucro anual. As gestoras idem, operação não. Mas eu quero ganhar alguma coisa. Ou você sobe de função, porque vem mostrando competência e não... Isso é outro mito, né? Eu sou muito bom. Que lindo, mas tem que ter cliente. Que tem que ter cliente. Então, veio o cliente, você é muito boa, você vai subir e vai ter participação. Senão, terás que se satisfazer com os seus recebimentos aqui e torcer para trazer um cliente ou criar um negócio e assim ganhar o seu percentual. As nossas advogadas, e eu gostaria de deixar isso muito claro, né? Elas são, na sua maioria, pejotizadas e muitos enxergam isso como uma maneira de burlar a CLT. Ou no nosso caso, meu amigo, boa parte das nossas advogadas tem seus clientes. Assim vai. Muito bom. É muito legal mesmo. Tá? Muito bom. Muito legal mesmo. Eu também tenho lá, tem umas 30 pessoas e boa parte deles são PJ também. E eu sempre digo isso, eu falo, turma, como vocês são prestadores de serviço, eu não tenho grandes poderes sobre vocês. O único poder que eu tenho é decidir que eu não te quero como prestador de serviço, como eu faço com o pedreiro, com o eletricista que está lá direto, como o jardineiro que vai lá uma vez por semana. Cara, não estou podendo, André, falei essa semana, falei essa, falei aquela. Cara, desculpa, não tá dando mais e é isso. É isso aí. Deus te abençoe, você está com muita gente demandando e está conseguindo me dar a atenção que eu quero. Deus te abençoe, vai ser feliz. É isso aí. Muito bom. Temos uma regra aqui no escritório também, porque é engraçado, qualquer pessoa em qualquer área, começa a acumular muitos clientes, já não presta serviço que deveria prestar para você. Qual é a nossa regra? Mas tem uma empresa de TI que não presta serviço. Não é o menino da TI. Não, tem uma empresa.
Ô Joãozinho, o Joãozinho tá de férias, então manda o Zezinho. Mas tem alguém para vir atender imediatamente. Você imagina se me cai uma rede e eu fico 24 horas sem rede com 1000 petições por dia. Tá louco. Ou a seguradora não me aceita mais, né, velho? Então Tá é louco. isso. Nós temos marketing interno também. Temos estagiários de publicidade e propaganda. Que legal, cara. Tudo Ficam lá? interno. Ficam aqui. É que elas não estavam aí agora. E aí agora eu vou te mostrar o SIG, que você também só vai conhecer porque chegou em dezembro. Porque nós estamos mudando para uma sede única. Sim, ele ia montar um negócio aqui e acabou indo para São Paulo. Eu já falo sobre isso também. Mas ele montou assim, nos mínimos detalhes. E ali cabe todo mundo. Aí eu não fico no lado, nem as meninas no SIG. Todos ficaremos juntos. E a minha sala, claro que eu tenho uma sala de reunião privada, tem que ter sempre. Mas a minha sala é junto com a direção, com a gestão e de frente para essa inspiração. Ou você inspira as pessoas que estão contigo, ou você está no negócio errado. E Daniel, por que você não tem núcleo comercial no escritório, não? Pois então, é o que está faltando. É o que está faltando, isso já foi objeto das últimas 2 reuniões. Estamos procurando. Vamos lá, por isso que eu falei do Samerage, né? Pô, ele ia montar aqui, montou uma. A sala que ele montou é linda, cara. Te convido quando você estiver pronto. Aonde é? É no CIA. Ah, ele me falou. Prédiozão maravilhoso. Cara, uma obra-prima. Depois te mando um videozinho, assim. Obrigado, Samer, por ter tão bom gosto. Ele é monstro mesmo. Não, monstro. Então, peraí. Falei CIA, falei sede única, falei inspiração, setor comercial. Setor de... O que o Samer fez é o que eu preciso fazer agora. Se quando eu tinha 38 a minha meca era Brasília, porque a minha advocacia penal era uma advocacia de tribunais superiores, hoje a meca é São Paulo. Agora, qual é o problema? O problema é que eu sou apaixonado por Brasília, moro aqui, tenho 4 filhos, tenho esposa. Eu já não saio de Brasília para morar em São Paulo. Então, e tenho viajado bastante para São Paulo. Mas a lógica permanece a mesma. Não adianta viajar, tem que estar lá. Então eu estou buscando um cara do mercado financeiro de São Paulo, paulista, para ser um dos comerciais da minha equipe. Nós estamos começando isso agora. Muito bom. Fiquem os bancos e seguradores atentos aí, porque eu vou roubar algum talento de alguém. Isso é. A Jane que você conheceu, eu roubei de uma seguradora, mas roubei com carinho, né? Minha cliente até hoje. Liguei pro presidente, fulano, posso pegar a Jane? Ele, que bom! E essa é uma das grandes lições que o mundo empresarial te dá. Daniel, eu não educo os meus funcionários para serem os melhores da minha empresa. Eu educo para serem os melhores do mercado. E quando o mercado quer me roubar eu fico satisfeito. Fiz o meu trabalho. Totalmente. Olha que visão maravilhosa, é uma visão, cara. Que você vira pro seu funcionário, seu colaborador, que não é seu, você diz, amigo, você trabalha para você e nesse momento você trabalha para você no meu CNPJ. Exatamente. E vou te dizer, André, os advogados, o problema da advocacia é o ego, cara. Poxa, mas eu vou perder poder, mas eu quero ser o cara conhecido, eu quero ser o da capa do livro, eu quero ser... Isso vai sempre impedir o teu crescimento. Sempre. Você, posso ser grande assim? Antigamente era mais fácil. Talvez ainda dê. Mas ainda assim o ser grande terá um teto que o time não tem. Você pode até crescer sozinho, mas em time você cresce infinitas vezes mais. Não tem o que fazer. Outro jogo, Daniel. Tá doido. É outro jogo, exatamente. Muito massa. É futebol de salão e futebol de campo, bem diferente. Totalmente. Eu vivi bem essa realidade, cara, porque o meu sogro foi campeão do mundo de futsal. Que loucura! Não é o Falcão, né? Não. Meu sogro jogou com o Falcão. Meu sogro foi capitão da seleção brasileira, 10 anos e tal, enfim. Foi o melhor jogador da Itália, 8 anos seguidos de futsal. E de fato, né, cara, para um cara que fez o que ele fez, se fosse em outro modelo de negócio, quero dizer, futebol de campo, era outro game, sabe? Então é bem isso que você vai falar. Só usando como exemplo, caso as pessoas tenham tido ainda alguma dificuldade. Por que o Ronaldinho Gaúcho, para mim, foi o grande bruxo? Porque ele veio do salão. O que ele fazia em campo não é o que o Cristiano Ronaldo faz. Não, ele ficava brincando com a bola, coisa que você faz no salão, você não faz no campo. No campo você demanda equipe mesmo, faz um cruzamento longo, faz um passe longo. No salão, você brinca com a bola até chegar no gol. Você não faz isso em campo. É diferente. Então é essa a diferença. O escritório de advocacia clássico é salão. Que bom que você sabe brincar com essa bola.
Mas se você botar 11 em campo, amigo, o jogo é outro. O jogo é O outro. campo é maior, é tudo maior, é outro jogo. É outro jogo, cara. Fantástica comparação. Muito bom. Cara, inspirador, viu, Daniel? Legal demais, Pô, cara. obrigado. E assim, você não sabe a felicidade que eu tenho de chegar aos 54 e começar uma nova estrada. Cara, isso sim é algo que me deixa feliz todos os dias. E aqui não vai nenhuma crítica, tá, André? Mas tenta me apontar qualquer novidade no direito penal nos últimos 40 anos. Não tem novidade. Sabe, com todo carinho aos amigos e inimigos da área acadêmica, há 40 anos a gente fala a mesma coisa. Chega, verdade, cara. chega, eu preciso movimentar. O mesmo discurso. Ou é coitado do bandido, ou é o abuso da pena, ou é tá faltando pena e coitado da vida. Mas o discurso é idêntico há muitos e muitos e muitos anos. Isso, para uma pessoa como eu, acabou gerando um tédio inafastável pelo ponto de vista intelectual. Eu já comecei a me sentir um estelionatário. Vou para a tribuna repetir o que fala há 40 anos. Não dá mais. Não dá. Esse é o alimento da vida mesmo, né, cara? Essa paixão pelo que faz, essa vontade de acordar e cair para dentro das confusões e resolver. Exatamente. Não, isso é sensacional, cara. Muito massa mesmo. E uma curiosidade, Daniel, para fazer esse tipo de movimento, cara, tem um negócio que é o seguinte: quando você tá numa vertical, pô, a coisa tá ali crescendo organicamente, você tá organizado. Sempre que você vai fazer uma grande transição, por mais que você tenha recursos, condições, você tem que se desgastar financeiramente e apostar na sua visão, né? Sim. Tem um grande parceiro, amigo nosso em comum, que é o Tiziano, que ele sempre fala para mim muito sobre curva J. Perfeito. André, qual que é a parada da curva J? Você coloca e no primeiro momento você coloca, aí você bate lá no fundo do J, aí você fala, meu Deus, deu tudo errado. Aí a perna começa a subir. E a perna da direita é sempre desproporcionalmente... Eu esqueci o cartão, pessoal, desculpa aí. Sem problema. A curva J que o Tiziano usa em algumas palestras é muito interessante e muito verdadeira. Você tem que ter gás para suportar o J. No escritório. Aqui, isso aqui tudo? Tudo isso aqui. Caraca. Nós temos muito home office nesse momento. Muito mesmo. Pelo você acha menos do home 50, um horror. Tanto é que na nova sede está cancelado. E as pessoas falaram, mas existe produtividade. Mentira, vocês acham que existe. Não existe cultura, se não existe cultura, essa produtividade é fictícia. Com o pessoal aqui dentro vai render mais. Caraca. Aqui ainda tá a placa antiga. É uma plaquinha menorzinha, por favor. Entrando muito aí. Legal, cara. Cara, ficou lindo. Ficou lindo, Daniel. Deixa eu mostrar aqui. Você lembra daquelas três que eu falei mal no carro, né? Falou São essas mal. três aqui, ó. Falou muito bem de vocês. Ana, hein? Nai, Bruna. Parabéns pelo trabalho. Ó como é do mundo home office, só para aparecer para vocês aí. Muito obrigado pela colaboração de todas vocês. Para aparecer uns bonitos na foto aí. Muito legal, cara. E aí, Ellen, tô te devendo, né? Fica tranquilo aí. Obrigado, pessoal, por terem vindo. Valeu demais mesmo. O que é aquilo Olá, ali? tudo bem? Ali, aqui são os setores. São setores, são setores. Muito massa. Olha o marketing que eu falei. Eu pensei que vocês estavam lá, mas vocês estão aqui. Que legal, prazer. Elas são do marketing. Quem são? Peraí, Maria Júlia aí. Muito Elas que legal. cuidam Parabéns de rede pelo social, trabalho, viu? Tá post, maneiro. Incorporamos, Tá tem que incorporar. Tem que incorporar. Por favor. Órgão essencial tem que Tá aqui a Ju, que é a nossa diretora de recursos humanos. Olá. Tudo bem? O único problema é que ela é muito simpática. Eu falei, recursos humanos tem que mostrar mais o dente e tal. Mas não, tô brincando. A Ju é Fernanda e a Ju, beleza? Na boa. Muito legal, cara. E aqui, aí é a questão que eu te falei do cliente. O cliente novo entra, tem espaço sobrando. O cliente sai, ok, você tem que renovar a equipe. Você quer tudo de tela aqui, essa coisa nós toda. vamos mudar, né? Isso aqui é mais um mês, em dezembro a gente está na outra sede. Daí tem muito mais tela, né? Entendi. Tem as telas nos home office. Né? Você, a pessoa fazendo home office? Somos nós que botamos, claro. Nós que botamos. Botamos computador, botamos 2 telas, botamos tudo. Caraca. Não, claro, eu preciso controlar. Entendeu? Eu preciso que ela tenha acesso ao sistema sem nenhum tipo de interrupção. Preciso ter controle sobre o acesso ao sistema que foi feito. Então tem que ser máquina nossa, com o login nosso, senha nossa, para que isso possa funcionar de maneira adequada.
Ah, Cara, é outro mundo, né? Eu passo por isso lá também. E aqui a salinha do castigo, né? Nossa, mas só para uma mini reunião interna. E aí na sala do Summer que nós alugamos agora, aí tem uma sala de reunião mais adequada e tal. Top, irmão. E aqui sentam a Dani, a Joana e a Jane, duas sequências lá. Então elas ficam se revezando, vêm para cá, né? Toda Você semana não também. aqui? Ainda não, e esse foi o pior erro que eu já cometi até hoje. Por isso estamos dando sede. Onde elas estão, eu tenho que estar também. Ponto. Troca de ideia constante. O mais importante do escritório vem do cafezinho, não da reunião. É na E brincadeira. Tá tomando cafezinho, pô, lembra? Puf, veio a ideia. Sem o cafezinho, nada se constrói, por incrível que pareça. Eu concordo. Então Nesse momento você fica lá e vem aqui, fica lá. é o primeiro que esse time todo se sente excluído. Pô, o Daniel tá lá e não tá aqui. Claro, pô. Se sente excluído. Segundo, não estou eu aqui com a minha energia, com a minha visão e com os meus planos para passar para elas. Não vou dizer que foi um erro. Eu vim crescendo nos últimos 5, 6 anos. É parte do crescimento. Mas o que eu aprendi? Todo mundo na mesma sede. Isso é inquestionável a partir de agora. Olha o marketing te filmando ali, ó. Você vai Ali, aparecer ó. também, ó. Tá certo. Prazer gigante. Aqui eu só não. Vamos sentar ali um pouquinho? Não sei como é que tá o seu tempo. Não, então. tô tranquilo, cara. O que eu tenho falado, Daniel? Em partes centrais da empresa, tem que internalizar, cara. Sim, Eu passei por experiência lá no primeiro momento. Você tem um BPO, funciona. perfeito. Mas, cara, financeiro é o coração do negócio. Você tem que ter o seu coração batendo dentro do seu corpo, pô. Não dá pra ter fora. Marketing é um rim, né? É um rim, cara. Não tem como ter um rim fora do seu corpo. Exatamente. Então, é um negócio que eu tenho recomendado E muito. olha que nós entrevistamos inúmeras agências e pessoal que faz de tudo. Esquece. A pessoa está contigo para entender o teu pensamento, a tua cultura, o tipo de cor que você quer usar, o porquê você quer usar aquela cor, qual cliente você realmente quer alcançar com aquele marketing. Então é isso. O BPO funciona, sim, mas não para aquilo que envolve cultura propriamente dita, né? É mais complexo. Você tem aqui alguns os valores, por exemplo, lá no Mind a gente tem 5 valores, que é velocidade, excelência, dados, aprimoramento constante e transparência. Aí toda sexta-feira tem uma reunião geral, que é o All Hands, eu bato nessas 5 coisas e chamo pessoas que são referências nessas 5 coisas para dar um testemunho e tal, alguma coisa assim. Tem aqui valores assim... Os nossos valores, que estão no site, inclusive, e que eu já entendo que devam ser remodelados numa linguagem mais corporativa. Mas eram basicamente 2, né? Que é excelência e lealdade. Você veja que a lealdade está muito vinculada a uma advocacia passada também. Leal todo advogado tem que ser. E eu queria dizer com isso, na área criminal, que eu sou muito mais... O criminalista não é apenas um advogado. O criminalista é o psicólogo, é o ombro amigo, é o cara que escuta o choro, é o cara que atende a esposa, é o cara que vai escutar os piores segredos daquela pessoa e vai guardar consigo e não vai contar nem para a própria esposa quando chegar em casa. Então a lealdade significava justamente esse comprometimento com não apenas o direito, com a dor do cliente, né? E excelência. Excelência no sentido de qualquer prestação de serviço primar primeiro pela entrega completa daquilo que foi requisitado. Agora nós estamos organizando nessa visão mais empresarial, visão, né? E assim vai. Total. Nós estamos construindo isso. E é o que eu pretendo passar para todas elas na sede única. Irmão, caminhando para o final, cara, eu queria escutar de você aqui qual que é o sonho grande que tá assim, neste momento posto para ti, o sonho grande do momento. O sonho grande do momento é ingressar no mercado varejista de maneira avassaladora. Eles entenderem, eles quem? Banco, seguradora, rede de supermercado, rede de varejo, eles entenderem que aquilo que eu ofereço através da Think Blue e da advocacia Daniel Gerber é algo raro no mercado. Tanto pela união de todos os serviços em uma empresa só, ainda que sejam 2 formalmente falando, quanto pelo tipo de experiência que nós estamos levando a eles vindo do tribunal. O que eu quero dizer com isso? 30 anos negociando com juiz e promotor, amigo, eu sei exatamente o que as instituições querem ver e ouvir. Então eu sei exatamente aquilo que falta na sua empresa para melhorar a sua operação pelo ponto de vista de conflitos externos. Eu sei o que você pode e não pode escrever naquele e-mail. Eu sei
o que você pode ou não pode fazer em relação à contingência, acordo, enfim. Meu sonho grande, parece bobagem, né? Mas eu tenho um escritório gigantesco com 400 pessoas trabalhando, com inteligência artificial bombando, sabe, fazendo uma mistura de produtos organicamente vinculados. Tá? Então, vou querer essa advocacia, com essa resolução de conflitos, com produção de conteúdo para os clientes, para que eles não precisem nos procurar para ter acesso ao que deve ou não deve ser feito, com serviços externos como o NAD, que eu te falei das audiências. Voltamos ao ego, né? Você se desarmar do ego não significa se desarmar dos sonhos. Alguém pode dizer, pô, mas isso é ego. Eu não saberia te dizer a diferença, não estudei psicologia nessa profundidade. Mas eu quero ser muito grande. Por quê? Porque é meu sonho. Eu tenho que oferecer. Eu gosto do movimento que o tamanho te traz. Você não para nunca. Não. Você não para nunca. A hora que você começa a ficar grande, seja como um advogado único no direito penal, seja com sábado, domingo, feriado, tá no meio de uma... Você entra no restaurante e começa a pensar quantas pessoas esse cara empregou, quantas pessoas tem na cozinha, quantas pessoas é assim, você entra no restaurante, olha quantas mesas, deixa eu ver o preço do cardápio aqui, quanto que esse cara precisa rodar quantas vezes aqui o salão para faturar quanto por dia, será mais ou menos quanto fatura? Cara, exato, eu fui agora tomar café no Café Almeria, os caras são muito bons. Muito bons. Os caras são muito bons. Eles têm uma rede ali é excelência. Onde você for comer, você vai comer bem. Se é no Café Almeria, se é no Almeria, se é no Fit Cake, tanto faz. E aí nós sentamos ali, 5 dias atrás, eu e minha esposa, nós sentamos e ela, eu acho que tem 100 pessoas. Eu falei, tá errado, tem 70. Tem que começar a disputar. 170, 170. Aí chamamos os caras, vem cá, 100. Aí eu, pô, me dei mal. Mas é isso. Para onde quer que você olhe, você está pensando no seu business, em acordo com aquele business, e verificando o que você pode implementar, qual a experiência do consumidor, qual a maneira de se obter um resultado mais prático, mais efetivo. Então, o que eu vejo é que o mundo do direito penal clássico, ele me trouxe muito conhecimento interior, muito prazer num raciocínio abstrato de soluções. O mundo corporativo, Abel, é corrida de Fórmula 1 todos os dias. Todos os dias. E isso me deixa muito feliz. E um pragmatismo absoluto. Esquece. E é verdade, cara. O pensamento é isso. Você entra no restaurante, tem ali 100 mesas, aí o cara precisa fazer o cálculo, né? Qual que é o meu ticket médio do cardápio, quanto que gastam mais ou menos por mesa, quantas mesas, quantas eu preciso girar isso aqui para bater a minha meta. Essa questão do pragmatismo talvez seja o que mais afete advogados que, como eu, começaram de uma forma e no corporativo. Em um escritório de advocacia, você tem um tipo de vínculo emocional mais consistente. As pessoas que estão ali te acompanham de uma outra maneira. Em uma empresa, no final, são números. Então, você tem que motivar, você tem que colocar sonho em cada uma dessas pessoas, você tem que deixar claro que elas não são descartáveis, mas, mesmo assim, tudo dependerá do cliente e do mercado. E, independentemente do quanto eu gosto de ti. Se o cliente não vem, se o mercado não reage, infelizmente não é o nosso momento, espero te chamar na próxima. A hora que você coloca esse pragmatismo na mesa, dá um choque de cultura. Dá um choque de cultura. Claro. Pesado. Você tem que passar por isso. Você tem que entender. Se o teu desejo é o crescimento no mundo corporativo, emoção foi posta de lado, é atuação em número. Acabou aí. Amigos, negócios à parte. De verdade. Muito bom. Irmão, eu queria muito, cara, que você deixasse uma mensagem aqui para a advocacia, por você que viveu esses dois lados. É uma mensagem para o jovem que está começando, mas também uma mensagem para a advocacia tradicional, cara, que te respeita pela sua história, pela sua trajetória, que fez grandes coisas, e agora poder esse grande giro aí. Queria uma mensagem sua mensagem final aqui para os advogados que nos acompanham, do Brasil inteiro, queria te ouvir. Perfeito, é complexa uma mensagem final. Acredito fundamentalmente para todo e qualquer advogado, por favor, se despreendam do ego. O mundo mudou e aquela advocacia não existe mais. Nós temos que observar esse novo mundo. É o mundo do algoritmo, é o mundo da conexão, é o mundo da velocidade, da transmissão em massa de informações. Não é mais o mundo do brilho individual onde a tribuna te dava esse reconhecimento.
Este mundo acabou. E isso não é algo ruim, isso é apenas um fato. Ruim será se você não souber observar esse mundo e ainda estiver buscando valores de uma advocacia que já não existe. Não significa que você vai desprezar seu cliente, ou agir com menos excelência, ou desprezar a dor que está por trás dos autos. Tem uma frase muito famosa dos criminalistas, né? Não é um processo, é uma pessoa. Nós sempre trataremos o processo dessa maneira. Mas é um processo. Não é uma pessoa. É assim que o tribunal vai cuidar. É assim que os órgãos de regulação administrativa, SUSEP, Banco Central, é mais um processo. Quando você entende essa regra, quando você tira do seu jogo o romantismo e coloca no lugar o pragmatismo, você começa a, sem a menor sombra de dúvida, atender verdadeiramente o seu cliente. O romantismo só te atrapalha. Seja pragmático, seja frio e tenha sucesso em nome do seu cliente. Mensagem complexa, mas não sei se animadora ou desanimadora, mas é como eu vejo o mundo hoje. Tá? Nós todos nos tornamos empresários, ainda que sejamos uma pessoa só. O ChatGPT te dá mais 15. Todos nós nos tornamos empresários. Não é mais o mundo da fama, é um mundo cada vez mais do resultado. Acabou ele. Aí, ó, senhoras e senhores, Daniel Gerber, máquina, monstro, gigante, palmas, né, ó, palmas pro homem, o cara gigante. Irmão, muitíssimo obrigado. Caramba, muitíssimo obrigado mesmo, espero. Foi a melhor entrevista que a gente já fez, né, Marcão? Até bom isso aí, velho. Obrigado, velho. Entrevistamos ministro, entrevistamos... Cara, essa foi a melhor entrevista que a gente fez, não foi? Pô, obrigado mesmo. Fico feliz. Fico feliz de verdade. Animal. Fico feliz mesmo.